Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para fazer uma análise de cinzas do meu alimento. Eu tenho então um alimento aveia em flocos para fazer a análise de cinzas ou de resíduo mineral fixo. Aqui está a amostra que nós vamos analisar, aveia em flocos, tá? Então, primeiramente eu vou descrever para vocês qual vai ser o passo a passo da nossa análise. Em seguida eu vou fazer a pesagem, vou explicar para vocês de que forma a gente faz isso e depois eu vou levar então este meu alimento para carbonizar e depois incinerar na mufa, ok? Primeiramente eu identifiquei então 3 cadinhos com o número 1, número 2 e número 3, para a gente saber o peso de cada um deles depois de eles estarem secos. A gente leva até a estufa, seca eles, fica com o cadinho bem seco, sem nenhuma umidade interferindo. Traz então para o meu dessecador e a partir de trazer ele dentro do dessecador eu faço a pesagem desses 3 cadinhos e vocês anotem aí no protocolo de vocês. A partir do momento que eu tenho a pesagem dos cadinhos, eu coloco 5 gramas da minha amostra. Eu vou fazer 3 repetições dessa amostra. Depois disso, coloco então de novo no meu dessecador, levo até a mufa para a gente fazer a análise de cinzas, que eu vou explicar o passo a passo para vocês. Então, a partir de agora, eu levarei os 3 cadinhos para a estufa, para fazer a retirada então dessa umidade, e trago eles dentro do meu dessecador para a gente iniciar as nossas análises. Oi pessoal, estou voltando com as minhas amostras de lá da estufa. Trouxe elas dentro do dessecador. Esse dessecador ele funciona como? Ele não deixa absorver água do ambiente, porque nós temos então uma camada embaixo, que é a camada de sílica gel, que é aquela mesma sílica que vem dentro dos pacotinhos, às vezes dentro de uma caixa de sapato ou de algum medicamento, que é justamente para aquele medicamento não absorver umidade do ambiente. Então essa é a função do meu dessecador, tá? Eu tenho então 3 amostras, 3 cadinhos identificados com o número 1, número 2 e número 3, e os 3 estão secos. Eu deixei na estufa previamente por 4 horas e agora eu farei a pesagem deles e a adição de 5 gramas de amostra. Lembrem que a nossa amostra é uma amostra de aveia em flocos. Anotem, por favor, o peso do cadinho de número 1. O cadinho de número 1, ele pesa 36,6 gramas. Eu vou fazer a anotação. Agora eu vou tarar o meu cadinho. Então, eu tarei a minha balança, disse para minha balança que não tem nada aqui em cima e vou adicionar 5 gramas da minha amostra de aveia. Eu tenho aqui a aveia em flocos que eu vou adicionar no cadinho 1 e vocês fazem então a anotação da gramatura de aveia que eu vou adicionar. Eu estou colocando com uma colher, mas vocês podem adicionar com uma espátula, pinça, dependendo do tipo de alimento que a gente fizer. Então, já tem 3 gramas, 4. Ok. 5 gramas, 0,02 no cadinho de número 1. Agora eu devolvo este meu cadinho de número 1, a minha amostra 1, para dentro do dessecador, para levar para onde faremos a análise de cinzas. Repito o mesmo procedimento para os 2 cadinhos, o cadinho de número 2 e o cadinho de número 3. Taro a minha balança, para dizer para ela que eu não tenho nada em cima dela.
Ok. E peso o cadinho aqui em cima. Este cadinho tem 36,8 gramas. Então, o cadinho de número 2 tem 36,8. Agora, eu taro novamente a minha balança. E adiciono a amostra. Lembrem que eu preciso adicionar 5 gramas de amostra. Ela pode passar um pouquinho, pode ficar um pouquinho antes, um pouquinho depois. A balança ela está estabilizando, então demora um pouquinho até ela ficar com o númerozinho em cima. Essa balança ela tem 2 casas decimais depois, então ela pesa em gramas e com 2 casas decimais. Ok. Vou pesar a minha amostra agora, 5 gramas de aveia. Mais um pouquinho. Espero a minha balança estabilizar para ver o número que vai dar. 5,05 gramas. 5,05 gramas. Coloco a minha amostra no meu dessecador. Pego a minha repetição de número 3. Então, meu cadinho de número 3. Taro a minha balança. Ok. Faço a pesagem, então, do cadinho de número 3. 36,2 gramas. Agora taro novamente. Espero a balança estabilizar e adiciono 5 gramas de amostra para a gente poder fazer então a análise de cinzas. Lembrem que na nossa aula essa análise de cinzas vai nos mostrar o quanto tem de minerais dessa amostra. Nós degradamos todo o carbono que tem dos outros nutrientes e ficamos simplesmente com as cinzas, com os minerais que não são formados de carbono, né? Não tem carbono em sua cadeia. Então agora eu abro a balança e adiciono 5 gramas na minha amostra. Espero a balança estabilizar, às vezes demora um pouquinho mais, às vezes um pouquinho menos. Sempre vai depender, então, do que nós temos de demanda externa, se tem vento, se tem alguma interferência, né? Se tem umidade. Então, fechei os 2 lados da balança e anoto o valor da minha amostra, 5,01 gramas. Ok? Levo a minha amostra, então, para dentro do dessecador. E vou levar, então, essas minhas amostras para onde eu farei a análise de cinzas, onde eu colocarei, então, essas amostras. Incinerar dentro da mufla, mas antes de levar para incinerar, a gente faz, então, passa essa amostra, a carbonização delas, a gente faz com que ela queime, né? Vou levar então para o bico de Bunsen, acender o fogo e farei esse procedimento antes de levar a minha amostra para dentro da mufla, ok? Então as minhas amostras já ficaram por 5 horas a 550 graus na mufla. Eu já fiz a redução de temperatura aos poucos, até chegar à temperatura 0. A partir do momento que eu tenho uma temperatura adequada, eu vou mesmo assim retirar as minhas amostras com uma pinça e vou utilizar uma luva porque dentro da mufla sempre fica quente. Então eu vou fazer a abertura da mufla
Vou mostrar para vocês as amostras e vou levar até o meu dessecador as amostras de aveia, ou as 3 repetições. Nós teremos os 3 cadinhos. Se vocês forem perceber, eles viraram cinza e essa cinza a gente leva até o dessecador para fazer, espera esfriar, e depois no momento que essa cinza esfriou, nós fizemos a pesagem para saber quanto de mineral que tem em cada uma das amostras. Estou então com a mufla por 5 horas a 505 graus. Vai depender de cada tipo de amostra. Se for uma amostra que tenha mais umidade, né? Eu peguei uma amostra mais seca, uma aveia, então ela não tem tanta umidade. Se tivesse mais umidade, talvez seria interessante deixar mais tempo. E essa mudança de tempo e até a temperatura vai depender principalmente do tipo de alimento e do tipo de metodologia que nós usarmos para fazer a análise de cinzas. Chegando então depois de 5 horas, nós vamos reduzindo então a temperatura da mufla até chegar a 105 graus, até chegar a um nível de temperatura mais baixo, e vou retirar as minhas amostras com todo cuidado, com uma luva para que eu não me queime. Agora eu trouxe então as 3 amostras para dentro da mufla. A partir do momento que elas carbonizaram, elas ficaram escurecidas, eu vou mostrar para vocês. Como a mufla já está pré-aquecida, depois eu só vou aumentar a temperatura, nós temos que ter o devido cuidado de estar mexendo com as amostras com a pinça e depois com uma luva, porque ela vai estar totalmente totalmente aquecida, né? Então, se vocês verem, a amostra já está ficando mais... já ficou carbonizada. E agora eu fecho a mufla e deixo ela a 550 graus. Vou aumentando a temperatura da mufla aos poucos. Até que eu chegue então na temperatura de 550 graus. A partir do momento que eu chegar à temperatura de 550 graus, eu deixo na mufla por um tempo até as minhas amostras virarem cinza. Ok? Então, vou aumentando a temperatura aos poucos até 550 graus. Oi, pessoal! Eu trouxe, então, as minhas 3 repetições da amostra de aveia para colocar aqui dentro da capela, sob um bico de Bunsen. Lembrem que nós deixamos os cadinhos inicialmente dentro da estufa para eles secarem. Nós temos o peso inicial deles secos, o peso da nossa amostra, e agora nós começamos o primeiro processo de carbonização para chegar até o teor de cinzas deste alimento. Então, essa carbonização, ela vai acontecer de que forma? Nós colocamos as amostras sob um bico de Bunsen, que é uma chama, como se fosse um fogão. E esta chama vai aquecer essas amostras, ou essas 3 repetições da aveia, até o momento que começa a subir uma fumaça. A partir do momento que ela sair bastante fumaça da amostra, eu levo elas para dentro da mufla. Como os 3 cadinhos eles estarão quentes, eu utilizo esta pinça que ela vai fazer, eu vou fazer o procedimento de retirada dos 3 cadinhos com a pinça. Eu seguro ela com muito cuidado para não perder as amostras, não perder as repetições que estão ali dentro do meu cadinho. Levo então, aguardo até o momento que começa a sair bastante fumaça. Depois que sair bastante fumaça, eu levo essas 3 repetições para dentro da minha mufla e vou subindo a temperatura até 550 graus.
Agora então trouxemos as 3 repetições de aveia em flocos para poder fazer a pesagem final e vocês calcularem então o teor de fibras presente em cada uma das 3 repetições de aveia em flocos. Lembrem que nós fizemos a pesagem do cadinho, então temos a informação do cadinho seco e a informação do peso da amostra inicial. Agora eu vou ter informação em conjunto, o peso do cadinho junto com a quantidade de cinzas que ele produziu a partir da minha incineração lá na mufla. Então, retomando todo o passo a passo, nós deixamos o cadinho secar em estufa por um tempo suficiente que ela não tivesse umidade. Adicionamos então em torno de 5 gramas em cada uma das minhas amostras. Sim, pesamos 5 gramas de cada uma das 3 repetições. Levamos então dentro do meu dessecador para o ambiente onde nós fizemos a carbonização. Então deixamos em um bico de Bunsen até que produzisse fumaça. Depois dessa produção de fumaça, eu levei então os 3 cadinhos para dentro da mufla, que foi onde nós incineramos a amostra. No momento que a gente incinera, todo o carbono que tem nela sai da amostra, né? Ela foi incinerada. E aí, as amostras viraram cinzas. Essas 3 amostras nós vamos pesar agora e vocês vão poder calcular então o resíduo mineral fixo ou o teor de cinza das amostras. Eu deixei, a partir do momento que eu tirei da mufla, a gente deixa por um tempo suficiente que a amostra esfrie. Então, eu deixei ela esfriar e agora eu vou fazer a pesagem. Sempre dentro do dessecador para que as amostras não absorvam água. Vou pegar o meu cadinho de número 1. Vou mostrar então o meu cadinho de número 1. A minha balança ela já está zerada. E vou fazer então a pesagem da amostra, ou seja, do teor de cinzas que produziu nessa repetição 1 e do meu cadinho em conjunto, porque não tem como saber essa informação separada agora. Então eu tenho do meu cadinho 1 37,8, tá? Eu vou anotar aqui para vocês saberem. De cinzas no meu cadinho 1. Por que eu não tarei a balança agora? Porque agora eu quero a informação tanto do cadinho quanto a informação das cinzas produzidas. Se eu retirasse essa cinza aqui de dentro, eu teria a informação errada, pesar ela separada, porque fica uma quantidade de cinzas ali, mesmo no cadinho ela fica, né, na bordinha. Então a gente tem que saber a informação completa e descontamos então o peso do cadinho inicial. Agora eu tenho no cadinho de número 2 38,1 gramas de cadinho mais o teor de cinzas produzido. Mantenho a minha balança zerada, sem tarar. Vou para o cadinho de número 3. Cadinho de número 3, esse é o teor de cinzas produzido. Então, vocês veem que é uma quantidade boa de cinzas que tem na aveia. Eu já posso anotar, tenho 38,4 gramas de cinzas, mais o teor, mais o peso do cadinho nessa minha amostra 3. O que nós faremos com essas informações? A partir de agora, vocês podem fazer então um cálculo do teor de cinzas produzida na nossa amostra, tá? Nós trabalharemos então este cálculo em sala de aula e faremos a comparação com as tabelas de composição de alimentos, tanto a tabela de composição do IBGE, como a TBCA, que é aquela disponível online, a TACO também dá pra gente comparar, e as tabelas da Sônia Philip Tucunduva. E aí a gente vai fazer a comparação em todas as tabelas que tiverem, então, a aveia em flocos para nós fazer esse cálculo, ok? Estou à disposição, finalize esse vídeo para nós darmos continuidade então a essa aula, na nossa aula prática de cálculo de cinzas. Qualquer dúvida a gente retoma na nossa próxima aula. Um abraço e muito obrigada!